Abrirem as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 1, nós vamos ler do versículo de 1 a 14 e depois no capítulo 3, versículos de 1 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. No capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jairo, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo,
os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis o Deus neste monte. Vamos orar novamente, queridos. Pai amado, nós nos apresentamos a Ti nesse momento, te pedindo que Tu possas estar na condução da explanação da Tua palavra. Usa o Teu servo e que cada pessoa aqui presente possa ser confrontado com a Tua verdade através do Teu Espírito que habita em cada um de nós. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, diz a Bíblia que há tempo para rir, tempo para chorar, há tempo para prantear, mas também há tempo para saltar de alegria. E nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo de prantear. E esse texto, ele nos dá um alento, porque olhando para o povo que entrou no Egito e que viveu momentos de grande amargura e de grande opressão, a gente vê aqui como Deus, ele age nesses momentos e ele intervém na história para que o seu povo possa novamente ter momentos de alegria e de felicidade. A gente sabe pela história que havia fome naquele período em que em que José estava como governador do Egito, e ali ele levou o seu povo, seu pai, os seus irmãos, todo ali o seu povo para morar e habitar no Egito, ali na terra de Gósen, uma terra fértil, e ali, entendo, era um momento de saltear de alegria, como diz o livro de Eclesiastes capítulo 3. Mas também, logo depois, alguns anos depois, o povo começou a ser oprimido, porque os egípcios não conheceram mais a José, e aí começou um momento de sofrimento, um momento de dor, um momento de angústia, um momento de amargura. E aqui é o momento do pranto, do choro. E eu quero pensar com os irmãos, a partir desse texto, como Deus intervém na história, como Ele atua, qual a sua ação, para que nós possamos superar, enfrentar e estar olhando para esse momento que está prestes a chegar no meio de nós. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que o povo de Deus está passando por muita dor, por muita angústia, por muito sofrimento. Nós estamos há praticamente 2 anos vivendo essa situação de opressão, de perseguição, muitas vezes, de luto no nosso meio. Mas a palavra de Deus nos ensina que esse é um período que é temporário na nossa vida. Porque diz ali o salmista no Salmo 30, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós não podemos estar olhando muitas vezes simplesmente para esse momento. Quando nós nos prendemos muito à dor, muito ao sofrimento, muitas dificuldades e muitas lutas, nós entramos em uma espiral circular que nós não conseguimos sair e ficamos escravos, prisioneiros dessas circunstâncias e desses momentos que nós vivenciamos. A Bíblia nos ensina que nós devemos olhar para o além. Nós devemos olhar para o socorro de Deus que vem para o seu povo, para libertar o seu povo desses momentos. Diz Paulo, o apóstolo Paulo, no livro aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer: porque para mim não tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada para nós. Portanto, queridos, nós queremos, a partir desse texto, convidar os irmãos a saírem dessa espiral que nos prende,
essa espiral que muitas vezes se torna viciada, porque nós não conseguimos sair desse momento. Eu quero, a partir desse texto, que os irmãos possam não estar presos a essas circunstâncias, mas estar olhando para a libertação que Deus já está trabalhando, para o mover de Deus que está trazendo para o seu povo. E eu queria começar então a pensar nesse texto a partir dos versículos de número 7, capítulo 3, que diz: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço-lhe o sofrimento. Nós podemos então ter a certeza de que Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Deus, Ele está ouvindo, Deus ouve o nosso clamor. Nós podemos entender essa palavra clamor aqui de várias formas, porque quando nós vamos para o Novo Testamento, quando Paulo fala em clamor, ele fala em oração, quando nós exteriorizamos o nosso grito de dor, aquilo que está na nossa alma, afligindo a nossa alma. Mas essa palavra clamor, usada aqui nesse texto, ela significa um choro de aflição. É quando o povo, diante da opressão, estava chorando diante de Deus. E é uma palavra usada exatamente para o ouvir de Deus ao choro do seu povo. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando a gente percebe, se assim eu puder falar de uma forma humana, como Deus é sensível ao choro do seu povo. Como Deus se sensibiliza, é como se aguçasse a sua misericórdia, a sua compaixão para com o seu povo, e ele então tomasse uma atitude, uma ação para libertar ou para tirar o povo desse momento de sofrimento. Isso nós podemos ver exatamente aqui, quando ele diz que ele estava ouvindo o clamor do povo. Queridos, isso nos ensina que as nossas lágrimas, muitas vezes, elas não estão se perdendo no solo. As nossas lágrimas, elas estão sendo ouvidas por Deus. E quando Deus escuta as nossas lágrimas, e nós precisamos fazer isso enquanto igreja, nós precisamos clamar dessa forma, nós precisamos chorar diante do altar de Deus, para que nós possamos sensibilizá-lo, ou de alguma forma ele se sentir sensível diante da nossa dor, e que ele possa agir, libertando a sua igreja desses momentos que nós estamos enfrentando. Nós precisamos, portanto, derramar as lágrimas do nosso coração diante do altar de Deus, para que Ele possa ouvir o nosso clamor. Me lembro aqui da história de Ana. Ana era casada com Eucana, ali no livro de 1 Samuel. A gente sabe que Eucana tinha duas esposas, uma era Ana, a outra era Penina. E Penina fazia pouco de Ana, porque ela era infértil. Enquanto que Penina dava filhos a Eucana, Ana era estéril. E ela então vivia amargurada por causa desse momento da sua vida. E ela então foi à presença de Deus. E ali em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 a 17, a gente vê o quanto ela estava sofrendo, quanto ela estava amargurada, a dor que ela sentia na sua alma e no seu coração. E ali diz o texto que ela se derramou diante do altar de Deus. Algumas passagens ali me tocam quando eu passo a pensar nesse estado de espírito ou emocional que muitas vezes nós passamos e enfrentamos. Porque diz a Eliana que ela estava com amargura de alma, e ela então orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então ela foi à presença de Deus e ela se derramou, não apenas abriu seu coração, falou da sua dor,
falou do seu sofrimento, mas ela também derramou as suas lágrimas diante do altar de Deus. E ali, quando Eli a questiona, ela vai dizer: eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor, e pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado assim na presença de Deus. Queridos, como Deus é sensível ao nosso choro, porque de imediato Deus respondeu ali a oração de Ana. Se a gente for olhar um pouco para o Novo Testamento, Jesus tinha uma sensibilidade ao choro das pessoas. Se vocês forem ver ali em Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 15, quando Jesus estava ali passando pela cidade de Naim, havia uma viúva que havia perdido o seu filho, o seu único filho. Diz ali o texto, que quando ele passa, ele vê ali uma numerosa multidão, juntamente com seus discípulos, ele se aproxima da porta da cidade e ele vê aquele enterro do filho único da viúva. E grande multidão da cidade estava com ela. E o Senhor se compadeceu dela. E vocês sabem por que o Senhor se compadeceu naquele momento da viúva? Porque ela estava chorando pela perda do filho. Se nós continuarmos, o texto vai dizer, Jesus para ela: não chores. E ele ali então ressuscita o filho da viúva ali de Naim. Queridos, como Deus é sensível ao nosso choro. Nós precisamos nos derramar diante do altar de Deus. São momentos em que a nossa igreja precisa mais ainda estar de joelhos diante da cruz de Cristo. Não apenas orando, mas também clamando, chorando aos pés de Cristo, para que Ele venha logo nos socorrer e nos tirar das situações que nós estamos enfrentando. Deus, Ele ouviu o choro do seu povo ali no Egito, e Ele desceu para livrar esse povo da opressão que ele estava passando e que estava enfrentando ali. Diz o texto no versículo 8: desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Deus ouviu o clamor e Ele desceu para acudir, para socorrer o seu povo, para levá-lo, tirá-lo da opressão do Egito e levá-lo a uma terra que emana leite e mel. Quando a nossa alma, portanto, está cheia de tristeza, de amargura, que são esses momentos em que vivemos nos dias de hoje, o primeiro passo que devemos dar é ir à presença do Senhor e derramar a nossa alma aflita diante do seu altar. A segunda ação de Deus que a gente consegue enxergar aqui nesse texto é que Ele levanta um libertador, queridos. Ele desce, Ele ouviu o clamor, Ele vem em socorro do seu povo, mas Ele levantou um libertador para ser o seu representante diante do povo. E Ele então fala ali com Moisés e o comissiona a tirar o povo do Egito. Vejam aí no versículo de número 10 do capítulo 3. Onde ele diz: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Meus irmãos, eu entendo aqui que missão difícil para Moisés. Porque Moisés havia saído do Egito numa situação bem difícil. Não sei se vocês lembram da história, mas ele havia assassinado ali um egípcio e ele saiu fugido daquela terra. Portanto, ele não tinha assim uma situação muito boa diante do povo. E eu entendo aqui que ele tinha 3 missões ali, 3 ações que eram verdadeiramente difíceis de se cumprir se não fosse a presença de Deus e se Deus não estivesse com ele naquele momento.
E a gente vê aqui que a primeira coisa que ele tinha que fazer era exatamente que o povo acreditasse que ele estava ali em nome de Deus, que ele havia sido enviado por Deus para libertar o povo daquela situação. Já que o crédito dele não era muito bom, ele tinha, portanto, de fazer que o povo confiasse nele e acreditasse que ele realmente estava ali em nome de Deus. E a gente vai olhar que ali nos versículos 13 a 15 do capítulo 3, Deus conversa com ele. E Deus fala como ele deve agir para que o povo pudesse acreditar que ele era um representante dele ali no meio do povo. Disse Moisés a Deus, ali a partir do versículo 13: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou e a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E ele então foi, e o povo o aceitou, e o povo o recebeu a partir da palavra de Deus que ele anunciou ali no meio do povo. A segunda coisa que eu acho difícil ali para ele, para Moisés, era que o povo acreditasse que realmente eles seriam libertos daquela opressão que estavam vivendo. Estavam tão envolvidos naquela espiral viciada que eu falei aqui para vocês, tão focados na dor e no sofrimento, no choro, no clamor, e eles possivelmente poderiam duvidar de que realmente eles seriam tirados e libertos daquela situação. E Moisés então teria que convencê-los de que ali ele estava, porque Deus haveria de libertá-los. E nos versículos de número 16 e 17, do capítulo 3, Deus então fala para Moisés: vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E disse o Senhor: e ouvirão a tua voz. Terceira coisa difícil era convencer Faraó de libertar o povo, de mostrar que ali ele estava representando o Deus verdadeiro, e que os deuses do Egito não poderiam mais segurar aquele povo. Por isso Deus seria glorificado com a saída do povo ali do Egito. E nos versículos de número 18 a 20 do capítulo 3, diz: irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, e se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles, depois vos deixará ir. Queridos, nós já temos um libertador, que é Jesus. Jesus é o nosso libertador que Deus enviou para nós. Ele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Ele quem nos socorre, que nos fortalece. É Ele quem nos consola. É Ele quem nos direciona. E é Ele quem nos cura e nos salva desses momentos em que nós estamos passando nos dias de hoje. Diz ali
em Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, que Deus habita no meio do seu povo. E ali diz que nós somos povo de Deus e que ali Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima que nós derramarmos diante do altar de Deus. Por isso Deus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, cansados, exaustos da luta, oprimidos pela dor, pelo sofrimento, pelas circunstâncias. E ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ali em Mateus capítulo 11, versículo 5, diz: e Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus é o nosso libertador. E quando nós derramamos as nossas lágrimas diante da sua cruz, Ele escuta o nosso clamor e Ele desce, Ele vem em nosso socorro para nos libertar. Por isso, não olhemos para as circunstâncias, para a dor e para o sofrimento, mas para o dia que está prestes a raiar. E eu quero encerrar essa mensagem, irmãos, porque Deus não apenas Ele não apenas escuta o clamor, o choro, Ele não apenas levanta um libertador para nós, Ele já nos deu esse libertador, mas Ele também age juntamente com a sua igreja. Ele não age sozinho. Nós somos povo dele. E nós somos instrumentos dele. E nós somos cooperadores de Deus na obra do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, ele diz: porque de Deus nós somos cooperadores na obra de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, diz aqui o apóstolo Paulo. Então, o que Deus faz com a sua igreja? Primeiro, Ele capacita a igreja. Foi isso que Ele fez com Moisés. Moisés não se achava capaz de poder ir até ali o Egito, enfrentar Faraó, toda aquela estrutura de poder que havia ali no Egito. E Deus então capacitou Moisés. Ali no capítulo de número 4, nós vamos então ver como Deus age, e ali Ele capacita Moisés. Do versículo de número 10 a 17. Eu não vou ler, depois vocês acompanhem aí. Em segundo, Deus não apenas, nós somos instrumentos dele, igreja dele, para que nós possamos adorar. Ele disse que isso seria um sinal, depois da libertação, que nós voltássemos ali, o povo voltasse ao monte para adorá-lo, no Monte Horebe. Nós somos povo de Deus que o adoramos pela presença dele, pela libertação que Ele nos dá, mas Ele também opera milagres e sinais para que todos vejam e glorifiquem o nome de Deus. Deus opera milagres na sua igreja e por meio da sua igreja. Ali no Egito foram necessários 10 pragas para que Faraó pudesse aceitar e no final libertasse o povo. E às vezes a gente não consegue enxergar quantos milagres Deus vem realizando no meio do seu povo. Quantos milagres vocês já viram e já ouviram ser contado aqui nessa igreja. Deus, Ele é conosco, como diz o texto: eu sou contigo. Portanto, nós só precisamos confiar que Ele está aqui conosco, dirigindo os nossos passos e realizando, nos capacitando e realizando os milagres necessários para que nós possamos sair desses momentos. Diz uma música muito conhecida, cantada pela Cassiane, com muito louvor, vocês devem conhecer, que mostra como Deus é conosco nesses momentos. Diz ela ali que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Portanto, ergamos as mãos
porque a bênção chegou. Deus libertará o seu povo desse momento. Nós precisamos confiar, porque Deus é conosco. Nós não podemos cair nesse erro de entrar nessa espiral viciada das circunstâncias, da dor e do sofrimento. Mas olhemos para o amanhã, para o dia que já está raiando. Que Deus nos abençoe.